Olá, gente linda! Sejam muito bem-vindos. Você está no canal 10 em Português, o canal em que você estuda a língua portuguesa de forma prática e funcional. Eu sou Fernanda Lazini, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós vamos para a segunda parte do tópico de fonética e fonologia. Vamos abordar a classificação dos fonemas, como ela se dá na prática, quais são os critérios considerados nessa classificação e, claro, como esse assunto costuma ser cobrado nas provas. Assista esse vídeo até o final, curta, compartilhe, interaja com a gente deixando seu comentário e, caso ainda não seja inscrito, aproveite para se inscrever. Siga com a gente após a vinheta. Na aula passada, a gente viu que o fonema é a menor unidade sonora da palavra e que essa menor unidade tem duas funções: formar palavras e distinguir uma palavra da outra. Se, por exemplo, eu tenho a palavra pato, eu tenho os fonemas, os sons, representados pelas letras P, A, T e O. Caso eu substitua a letra T, ou melhor dizendo, o som T pelo som P, eu terei papo. Aqui eu mudei um som e formei uma nova palavra. É assim que se dá a funcionalidade dos fonemas da língua. A minha intenção não é aprofundar o tema fonética com vocês, pela simples razão de que ele não é mais cobrado em concursos. Há mais de 20 anos que não se encontra questões específicas de fonética, o que o aluno agradece pra caramba, né? Afinal, é uma coisa a menos com a qual ele precisa se preocupar em estudar. Por outro lado, eu preciso expor aqui alguns critérios presentes na classificação de fonemas para que vocês entendam bem a diferença e possam aplicar esse conhecimento em questões cujo enunciado faça menção a essa classificação. Mas a questão elaborada pela banca, qualquer que seja a banca, não vai te perguntar conceito, ela quer saber se você reconhece as diferenças e se você sabe aplicar essas diferenças. A gramática, ao sistematizar os estudos da fonologia, tratou de estabelecer uma organização dos fonemas, classificando-os em 3 tipos conforme eles aparecem na língua portuguesa. Os fonemas podem ser vocálicos, semivocálicos e consonantais. Vogais ou fonemas vocálicos. Nos fonemas vocálicos, os sons são produzidos livremente. Consoantes ou fonemas consonantais. Os sons produzidos são com obstáculo à passagem do ar no aparelho fonador. Semivogais ou fonemas semivocálicos. São os sons do I e do U apoiados em uma vogal na mesma sílaba. Ao longo da explicação, eu vou trocar essa ordem apenas para fins didáticos, ok? Para uma melhor construção do aprendizado. Eu vou partir da explicação da classificação mais simples para a mais complexa. Esse é o chamado método cartesiano, ou seja, primeiro a gente aprende o mais fácil e depois parte para o mais difícil. Bem, agora vamos ver um a um esses 3 tipos de fonemas. Consoantes ou fonemas consonantais. São sons produzidos com obstáculos à passagem do ar no aparelho fonador. Enquanto que para as vogais a passagem do ar é livre, para essas consoantes a passagem do ar é momentaneamente comprimida, detida. Os elementos do aparelho fonador, como os dentes, a língua, os lábios, eles exercerão um papel de obstáculo na execução desse som. Esses obstáculos é que irão lapidar e dar a forma final ao som. Com isso, a gente pode dizer que a maioria das consoantes da língua portuguesa representam graficamente um fonema consonantal. B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, W, Z. Repare que em meio a essas letras aí em cima, está faltando uma criatura. Você já identificou quem é? É a letra H. Ela não é considerada consoante porque ela não possui som nem ruído. Junto com uma vogal, o som será o da vogal. E junto com certas outras consoantes, formará um dígrafo, como por exemplo o NH, LH e o CH. Ou seja, a letra H não tem lá muita personalidade, né? Ela se cola com o outro e aparece por causa do outro. Mas não é por isso que você vai chamar o H de papagaio de pirata, até porque ela tem nome, né, a coitada da moça. A gramática vai chamá-la de letra diacrítica.
aquela que não é pronunciada por não ter som. Semivogais ou fonemas semivocálicos. As semivogais são os sons de I e U apoiados em uma vogal na mesma sílaba. O termo-chave para você não escorregar nisso aqui é mesma sílaba que a vogal. Esses fonemas são menos tônicos, quer dizer, são mais fracos na pronúncia do que as vogais. Os fonemas semivocálicos são representados pelas letras I, U, E, O, M, N, W e Y. Ué, o que vogal e consoante estão fazendo nesse meio? Calma, vamos ver os exemplos um a um. Vejamos esses aqui. Em vai, a letra I representa uma semivogal, pois está apoiada em uma vogal que é o O, numa mesma sílaba. Em couro, a mesma coisa. A letra U representa um fonema semivocálico, pois está apoiado em uma vogal que é o O, na mesma sílaba. Mãe, a letra E tem som de I, portanto o E aqui não é vogal, ela é uma semivogal. Fique atento no som que a letra representa, que aí você não erra mais. O E ele tem som de I e está apoiado em uma vogal, que é o A, na mesma sílaba. Você fala mãe. A palavra pão. Em pão, esse O tem som de U. Aqui ele não é vogal, ele é uma semivogal. O fonema semivocálico U, apoiado em uma vogal A, na mesma sílaba. Você fala pão. Quando eu era criança, existia um comercial de shampoo que se chamava Denorex. E o slogan dessa campanha publicitária era parece, mas não é. Parece remédio, mas não é. É um shampoo. A galera old school vai se lembrar do que eu estou falando. E quem não sabe, nunca viu, nem ouviu, se tiver curiosidade, cata aí no YouTube para ficar sabendo do que a gente está falando. Por que eu estou falando isso? Porque sempre que eu vejo o E e o O e outras letras em situação semelhante, eu lembro daquele comercial. Ora, parece, mas não é. Parece vogal, mas não é. Como saber essa diferença? Preste atenção no som, no fonema que a letra está representando. Falam. A letra M tem som de U, representando uma semivogal, pois está apoiada na vogal A na mesma sílaba. Falam. Dancem. A letra M está representando uma semivogal, pois tem o som de I e está apoiada em uma vogal, que é o E, na mesma sílaba. Dancem. Pólen. A letra N tem som de I, logo ela é uma semivogal, estando apoiada na vogal E, na mesma sílaba. Pólen. Washington, nome próprio. O W representa uma semivogal, pois tem som de U e está apoiado na vogal A na mesma sílaba. Office boy. A letra Y representa uma semivogal, pois tem o som de I e está apoiada na vogal A na mesma sílaba. Moral da história. Essa galera aqui, I, U, E, O, M, N, W e Y, sempre que vierem apoiadas em uma vogal, terão som de I ou de U. Essa vogal será sempre tônica, ela será mais forte, enquanto que a semivogal será átona, ou seja, vai ter a pronúncia mais fraca em relação à vogal da sílaba. Fê, eu tenho que decorar esse povo todo? I, U, E, O, M, N, W, Y? Não, você não tem que decorar. Até porque se você não souber como funciona, de nada adianta ter isso aqui decorado. Basta você entender e vamos combinar, não é difícil. Se surgiu alguma dúvida, volta essa parte do vídeo, estuda com calma e se a dúvida persistir, escreve aqui nos comentários, a gente vai te ajudar. Fonemas vocálicos. Os fonemas vocálicos são aqueles produzidos livremente, sem que a passagem de ar sofra qualquer obstrução. E como o nome já diz, esses sons são as vogais A, E, I, O, U. Repare que quando você pronuncia essas vogais, a corrente de ar passa livremente por todo o aparelho fonador. Na construção de uma sílaba, as vogais assumem um papel de destaque, pois na língua portuguesa não há sílaba sem vogal. Isso é um critério linguístico que mostra um dado da estrutura do português. Você até vai encontrar sílabas sem consoantes, mas sem vogal não tem. Até aqui, vocês já entenderam que as vogais são as estrelas da língua portuguesa, né? Elas vieram para causar. Sem vogal não tem sílaba e sem sílaba não tem palavra.
E é por isso que a gente precisa conhecer mais algumas particularidades referentes a vogais, por exemplo, o timbre, a intensidade e o papel das cavidades bucal e nasal. E por que saber disso? Bom, primeiro, porque costuma cair em prova. Segundo, porque o entendimento desse conceito vai te ajudar bastante na hora de acentuar as palavras, assim como vai te ajudar a assimilar melhor as regras de acentuação gráfica que nós ainda iremos ver aqui no canal. Classificação das vogais. Quanto à intensidade. Quanto à intensidade, as vogais são tônicas, mais fortes, ou átonas, mais fracas. Tônicas são as que se pronunciam com maior intensidade, isso é, onde cai o acento tônico. Casa, rosa, Pelé. Átonas são as que se pronunciam com menor intensidade. Casa, rosa, Pelé. Repare que eu ainda não estou falando de sílaba tônica ou sílaba átona. Eu estou falando de tonicidade das vogais. Eu estou analisando os fonemas e não o grupo de fonemas que é a sílaba, ok? Quanto ao timbre, as vogais podem ser abertas, aquelas que têm maior abertura do canal bucal, como pá, pé e pó, ou fechadas, as que têm menor abertura do canal bucal, como V, avô e alô. Quanto ao papel das cavidades bucal e nasal, as vogais podem ser orais ou nasais. Orais são aquelas cuja ressonância se dá na cavidade bucal, negro, vida e povo. E nasais são aquelas cuja ressonância se dá na cavidade nasal, como por exemplo, lã, pente, cinco, conto, mundo. Existe a nasalidade na pronúncia desses sons. Quando esse som é produzido, parte do ar sai pelas fossas nasais e parte do ar sai pela boca. É o que a gente observa nos vocábulos tampa, irmã e mundo. Existem outros pontos dessa classificação, mas eu achei por bem não trazer aqui, porque não são classificações que costumam ser cobradas. Eu trouxe essas que são as principais, as de maior destaque, e cujo conhecimento vai ser um diferencial para você, seja na sua prova, no seu concurso e até mesmo no seu dia a dia como falante da língua portuguesa. Essa classificação dos fonemas vocálicos acaba sendo requisitada nas questões referentes à separação silábica. A partir do momento que você souber diferenciar esses fonemas na prática, mais facilidade você terá na resolução de questões sobre sílabas. Agora que você já entendeu a classificação dos fonemas, vamos ver como é que esse tópico costuma ser cobrado em provas. Eu trouxe uma questão de 2015 para o cargo de assistente eletrotécnico da Prodeb, Bahia. A banca é a IDECAM. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam semivogal U. Quando a questão me apresenta alternativas compostas por várias palavras, eu costumo analisar não as alternativas uma a uma, mas eu trabalho as colunas. Nessa questão aqui, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira coluna. Por que isso? Porque assim eu já posso ir eliminando as alternativas que não atendam aquilo que está sendo pedido no enunciado da questão. A banca quer que o concursando marque a alternativa em que a letra U apareça como semivogal em todas as palavras. Nessas palavras, o U deverá representar exclusivamente um fonema semivocálico. E como é que nós identificamos a semivogal na palavra? A semivogal será o fonema mais fraco, acompanhado de uma vogal na mesma sílaba. Lembra disso que a gente viu? Então, vamos analisar essas colunas. Em continua, esse U é pronunciado de forma forte, logo não pode ser semivogal. Além disso, há uma separação silábica aqui. Você divide as sílabas em continua. Então, se esse U não é átono e nem está na mesma sílaba que a vogal, essa palavra está furada para o que a gente quer. E toda alternativa A de cara já é descartada. Indivíduo. Esse U é átono e está na mesma sílaba que o O. Então, está valendo para o que a gente quer. Confirmou. Mesma coisa, esse U é átono e está na mesma sílaba que o O. Serve para gente. A única diferença aqui é que as letras trocaram de posição. A vogal vem antes da semivogal, que é o que a gente chama de ditongo decrescente. Neurociência. O U é semivogal, é átono, está acompanhado de vogal E na mesma sílaba. Serve para o que a gente quer. Vamos agora para a segunda coluna. Algum.
Se você já viu que aqui o U não tem vogal do lado, passa para o seguinte, que é para não perder tempo. Incluir. Incluir o U e o I nem estão na mesma sílaba, então você vai descartar essa palavra que ela não serve para o que a gente quer. Restabeleceu. O U é semivogal, é átono, está acompanhado de vogal E na mesma sílaba. Caso idêntico ao que a gente viu em neurociência. Então essa palavra também está valendo para o que a gente quer. Preocupa. O U vem sozinho na sílaba. Aqui ele é vogal, está brilhando sozinho e absoluto na sílaba. Por isso ele não serve para o que a gente quer. Observe que nesse ponto da minha análise eu já matei a questão. Eu já cheguei na resposta correta, que é a letra C. Mas, só por esporte, vamos analisar a palavra pouca? Veja, o U é átono, semivogal, acompanhado de O na mesma sílaba. Simples, né? Resposta correta, letra C. Muito bem, gente linda, chegamos ao final de mais uma aula e eu espero que todo o conteúdo que nós abordamos tenha sido útil para você de alguma forma. Se foi, compartilhe esse vídeo com seus colegas de turma, com seus colegas de trabalho, com seus familiares, que assim, com certeza, você estará dando aquela força para o nosso canal crescer, impactar o maior número possível de pessoas e, claro, ajudar o estudante naquilo que ele mais quer, que é tirar 10 em português. Se você gostou da aula, por favor, não deixe de marcar em gostei. E se quiser receber mais conteúdos relacionados a aulas de língua portuguesa, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para que o YouTube te informe sempre que houver conteúdos novos por aqui. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, aproveite que essa é a hora. Não deixe de se inscrever, por favor, porque isso é uma grande ajuda e um grande incentivo para o nosso canal. E também é bom para você, que sempre vai receber nossos conteúdos com aulas completas, divertidas e preparadas com muito carinho para você tirar aquele 10. Forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau!